haja ódio, consenti que eu semei amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, ó Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quando consolar, compreendido quando compreender, amado quando amar. Porque é dando e recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Vida eterna. Vida E nesse momento, agradecemos a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade aqui presente. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, daqueles problemas, daquelas preocupações que fazem parte do nosso dia. É o momento que estamos daqui de corpo e de alma, através de um silêncio exterior e um silêncio interior. É o momento que nos conectamos com a nossa essência, com o ambiente, com os trabalhadores espirituais. Muito mais do que uma aula, é um tratamento espiritual. Uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores se aproximam de nós. Os passistas do plano maior, que estão à nossa frente, nos envolvendo em muita luz, em muita paz, em muita serenidade. Aos nossos entes queridos que já estão no plano maior e que aproveitam desse local, dessa oportunidade, desse momento, para nos dar um abraço. Os amigos, os companheiros, aqueles que não reencarnaram conosco nessa existência, mas que nos amam, que nos querem bem, estão ao nosso lado. Então é um momento diferenciado, é um momento de paz, de serenidade, onde agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo e todas as oportunidades para sermos felizes. A Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso amigo, nosso psicoterapeuta de toda hora. E a todos aqueles que de alguma forma reencarnaram conosco e que nos ajudaram a estar aqui nessa noite. Que o nosso coração transborde gratidão, gratidão por todos eles, porque de alguma forma, se chegamos onde chegamos, é porque cada um deles, dos nossos ancestrais, colaboraram. Por isso, nosso agradecimento. Que assim seja. Na primeira aula, nós fizemos uma biografia de Francisco de Assis. Na segunda aula, falamos sobre psicologia transpessoal. Então, nós vamos analisar a prece de São Francisco
pelas lentes da psicologia transpessoal. E dentro da psicologia transpessoal, a prece tem 3 níveis de consciência. Então, a prece, nós vamos fatiar essa prece, São Francisco de Assis, onde nós só vamos falar só da primeira fatia, que é a fatia mais delicada, mais difícil, que vai exigir mais. É aí que nós tropeçamos, é aí que nós caímos. A segunda fatia, a terceira fatia, o segundo nível de consciência e o terceiro nível de consciência flui. Não que seja fácil, mas ele flui. Mas é na primeira fatia, no primeiro nível de consciência, que nós temos que tomar todos os nossos cuidados. Então, quando se fala dos 3 níveis de consciência, a sigla é PDA. Então, é uma sigla, né? E é exatamente nessa sequência. O P, o D e A. Então, a prece de São Francisco de Assis, vista pelas lentes da psicologia transpessoal, tem 3 níveis de consciência. Nós vamos falar dos 3 hoje, mais especificamente do primeiro. Aí na última aula, a gente vai desenvolver o segundo e o terceiro nível. O primeiro nível, a letra P, significa o quê? Pacificação. Ou melhor, autopacificação. Né? Então, o primeiro P significa pacificação, pacificar os nossos corações. O segundo nível de consciência é a letra D, disponibilização. Então, o primeiro é o P, o segundo é o D. O que significa o D? Disponibilização. E o terceiro nível e o último é a letra A, autonomia. Então, nós vamos fatiar a prece de São Francisco em 3 níveis. Primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Como chama os 3 níveis? Pacificação, disponibilização e autonomia. Pacificação é pacificar o próprio coração. Então, aquela ideia de levar paz para algum lugar era uma interpretação. É até válida, mas era uma interpretação. À medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai se aprofundando, através da filosofia, através da ciência, através da religião, a gente consegue entender de uma forma mais profunda o que significa algumas orações. Lembra daquela história que eu contei para vocês? Que temos um lago infinito, chamado Sabedoria. Lembra disso? Que na porta de uma forma alegórica, claro, né? Que na porta desse lago tem um anjo, que ele cuida desse lago. Esse lago é o lago da sabedoria. Está acessível a todos. Então não existe ninguém no mundo que não tenha acesso a esse lago. Porém, tem que passar pelo anjo. E ele vai fazer uma pergunta. Ok? Ele não está ali para impedir ninguém. Não tem cerca, não tem nada. Ele só tem ali, ele que cuida do lago da sabedoria. E ali nesse lago tem toda a sabedoria. E a pergunta do anjo é exatamente essa. Qual é o tamanho do seu recipiente? Você pode pegar a quantidade de água, de sabedoria que você quiser. Só que está atrelado ao tamanho do seu recipiente. Se o seu recipiente é uma xicrinha de café, é uma xicrinha de café. É o que você vai levar do lago. Se você veio com um recipiente do tamanho de uma xicrinha de café, é o que você vai levar. Se você veio com uma caixa d'água de 50 mil litros, você vai levar 50 mil litros. Entendeu? Está lá para todos, mas está atrelado ao tamanho do nosso recipiente. Quem é o recipiente? Somos nós. Minha vontade de aprender, minha dedicação, meu esforço. À medida que eu vou me esforçando, me dedicando, esse lago, o recipiente vai aumentando. Cabe mais a água da sabedoria. Ok? Então chega um momento que você pega as mesmas frases de Jesus, as mesmas orações, não só de Jesus, você começa a olhar com outros olhos. Você está aumentando o recipiente. Aumentando o recipiente. E a mesma questão, a mesma oração, a mesma prece, tem uma profundidade muito grande. Você pode buscar na superficialidade, na superfície, como você pode pegar uns 50 quilômetros de profundidade. É uma escolha, isso é escolha, não depende de ninguém, não depende de coisa alguma, só depende de nós. Então o lago da sabedoria está acessível a todos, a todos. A pergunta é, qual é o tamanho do seu recipiente? Qual é a sua vontade de aprender? Qual é o seu desejo?
o que realmente você quer. Então, pegar a prece de São Francisco é aumentar um pouquinho mais o nosso recipiente, que era uma xícara de café. Estava errado? Não, mas era uma xícara de café. É o que nós comportava, o que a gente suportava. Agora dá para se aprofundar um pouco mais. Então você vai unir filosofia, ciência e religião. Nesse caso, nós estamos pegando a ciência, a psicologia transpessoal. Entendeu? Então dá para você interpretar a mesma prece de vários ângulos diferentes, sem dúvida nenhuma. Todos os ângulos são válidos, todos. Mas se você quiser se aprofundar, você vai ter que buscar um pouco mais. Entenderam ou não? Então veja. Amar é um privilégio. Ser amado não depende de nós. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que analisar. Amar é um privilégio, sem dúvida. O que nós mais precisamos é amar, nem tanto ser amado. Já expliquei isso para vocês. Mas então amar é um privilégio. Ser amado não depende de nós, mas amar só depende de nós. Entenderam ou não? Nós, como espíritos imortais, nós temos que aprender a amar. Deixar de ser amado, porque isso é consequência natural. Isso é consequência da própria vida. Nós não temos que ser amado, nós temos que amar, é cuidar das nossas emoções. Ok? Então veja, todos os pensamentos e emoções se iniciam sempre por um gatilho mental. Então todos os pensamentos, todas as emoções iniciam sempre por um gatilho mental. Para gerenciar e reeditar as janelas killers, o que são janelas killers? O que vocês lembram dessa palavrinha killers? Morte, assassinato, qualquer coisa nesse sentido. Então nós temos algumas janelas killers dentro de nós, que nos impedem de crescer como seres humanos. Então veja, para gerenciar e reeditar, não é anular, não é excluir. Para você gerenciar e reeditar as janelas killers, você não as apaga, e sim as ressignifica. Entenderam ou não? Ressignificar aquela situação que aconteceu há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Nós temos que dar um outro significado para aquilo. Não é simplesmente apagar, cancelar, esquecer, não é para isso. É justamente para você dar um outro significado, olhar com outros olhos. O segredo da vida é enxergá-la de uma outra forma, de um outro jeito. Existem vários ângulos para você enxergar a mesma situação. Vários ângulos. Então, quando eu decido sair do meu ângulo e tentar enxergar de uma outra forma, aquilo tem um outro colorido, tem uma outra situação. Então, veja, ressignificar os traumas, enxertar novas experiências, através de uma técnica também. Então, isso é uma técnica da psicologia, isso. DCD, uma outra técnica. O que é? Duvidar dos cárceres mentais. Nós temos cárceres mentais ou não? Muitos, mais do que a gente imagina. Nós temos verdadeiros cárceres mentais, algo que nos prendem, que nos acorrentam, que nos limitam. Que são esses cárceres mentais? São traumas, são mágoas, são ressentimentos, são situações não processadas, que podemos trazer até de outras existências, coisas de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás, de 1500 anos atrás, que fazem parte no nosso cárcere mental. Então nós temos que duvidar mesmo. Isso é a base da filosofia. A dúvida é a base, é a essência da filosofia. Então duvidar dos nossos cárceres mentais. Para que ele serve? O que está acontecendo? Por que eu penso sempre daquele mesmo jeito, daquela mesma forma? Ok? Criticar as crenças falsas e limitantes. Nós temos crenças falsas e limitantes que nos impedem. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. Vocês podem ter certeza. Nosso pior obsessor somos nós mesmos. Toda obsessão, o que é uma obsessão? É a influência negativa, e sempre negativa, quando se fala em obsessão, é algo sempre negativo, de um espírito sobre o outro. Okay? De um espírito que pode estar encarnado, desencarnado, não pode. Existem várias configurações aí. Mas uma obsessão é sempre uma influência negativa de um espírito sobre o outro. Então, nossos piores obsessores somos nós mesmos. Todo o processo de obsessão começa necessariamente
por auto-obsessão. Entenderam ou não? Por que será que os obsessores conseguem o que conseguem? Porque nós permitimos, de alguma forma nós permitimos. Nós abrimos a porta. Então todo o processo obsessivo, todo, começa necessariamente por um processo auto-obsessivo. É a desvalorização, é a mágoa, é o ressentimento. É coisa que nós vamos guardando dentro de nós, é a baixa autoestima. E aí as portas ficam escancaradas. Então veja, criticar as crenças falsas e limitadoras. Vocês já falaram a seguinte palavra? Eu não mereço isso? Errado. Por que não merece? Por que não merece? Ok? Se estiver baseado na razão, no bom senso, no discernimento, não está prejudicando ninguém, por que não merece? Deu para você entender ou não? Nós temos ainda uma estrutura dentro de nós, milenar, que vem lá de uma domesticação católica e protestante lá atrás, né, que cristalizaram um sentimento dentro de nós chamado culpa. E a gente não consegue se libertar disso. Até hoje se libertar disso. A doutrina de Jesus, é de amor e liberdade. A doutrina de Jesus é de amor e liberdade. As igrejas transformaram a doutrina de Jesus em temor e escravidão. Entenderam ou não? Veja, uma doutrina de amor e liberdade. Transformamos a doutrina de Jesus em temor, tementes a Deus, né? Deus castiga. Temor e escravidão através dos dogmas. Veja, são crenças limitantes, castadoras, limitantes, falsas e limitadoras. Temos isso dentro de nós? Temos, todos temos, ok? Então essa culpa que a gente traz lá, sei da onde, né? Há mais de 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, faz com que a gente não se sinta o direito de sermos felizes. E Deus nos criou desde o início para a felicidade. Desde o início para a felicidade. Ok? Então, criticar é a essência da psicologia. Se duvidar é a essência da filosofia, criticar é a essência da psicologia. Criticar de forma consciente, não de forma agressiva, claro que não. E determinar metas. Determinar estrategicamente metas. Ok? Não é exatamente chegar em algum lugar, é viajar até esse lugar, é uma meta. Deu para você entender ou não? Você determinar, então, deceder significa o quê? Duvidar, criticar, determinar o que eu quero para a minha vida, para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Isso é você determinar isso e trabalhar em função disso. E não é ter desejo, é ter vontade. Desejo é sempre tempo futuro, o desejo nunca chega. Vou deixar isso para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, a coisa não chega nunca. A vontade não, é o mais rápido possível. Deu para você entender a diferença? Vontade é tempo presente, desejo é tempo futuro. O desejo nunca chega, a vontade você faz. Então vontade é uma força que todos nós temos. Então veja, duvidar, criticar e determinar. Aí pensamos em Deus, e a doutrina espírita amplia esse horizonte em relação a Deus. Existe uma trindade, a doutrina espírita nos ensina que a trindade universal é Deus, Espírito e Matéria, como se fosse um triângulo. Deus no topo, Espírito e Matéria. Nós já aprendemos isso. Aí vem a pergunta, o que Deus criou primeiro, o Espírito ou a Matéria? Todo mundo é essa a resposta, não sei porquê. Né? É uma pergunta. Primeira vez que eu vi essa trindade, eu fiz a pergunta que eu fiz. Podia perguntar? Pode. A doutrina espírita pode perguntar de tudo, fiquem à vontade. Às vezes nas outras religiões você não pode perguntar quase nada. A doutrina espírita, primeiro livro já tem 1018 questões. Então tem e deve perguntar. Tem ideia, é aumentar o tamanho do recipiente. Perguntar é aumentar o tamanho do recipiente. Aí eu fiz essa pergunta. O que será que ele criou primeiro? Espírito ou matéria? Interessante essa pergunta. É interessante essa pergunta. Né?
E para decepcionar todos vocês, né? A maior criação de Deus não somos nós. Isso decepciona todo mundo. A maior criação de Deus não somos nós. São as suas leis. Então Deus criou primeiro a matéria. Por quê? Era a matéria que revestia o espírito para ele poder evoluir. Ok? Entenderam? Então veja. Somos a criação mais importante, né? Nós não somos a criação, não somos as coisas então. Nós viemos depois da matéria. E por que nós viemos depois da matéria? Por que será que ele criou a matéria primeiro? Qual é o conceito? Tempo e espaço, no caso do espaço aqui é matéria, tá? Tempo e espaço são só recursos pedagógicos para a evolução do espírito. Vocês já pararam para pensar para que serve toda a matéria disseminada no universo? Das micropartículas atômicas às grandes galáxias? Vocês nunca fizeram essa pergunta? Para que serve toda essa matéria disseminada no universo? Das micropartículas atômicas às grandes galáxias. Para que serve essa matéria? Que não evolui. A matéria não evolui. Ela é transformada, modificada, mas ela pode voltar no seu estado de origem. Tudo que pode voltar no seu estado de origem não evolui. Só tem uma função. Toda a matéria disseminada no universo, isso vai cair na prova, tá? Toda a matéria disseminada no universo, toda a matéria, tempo e espaço, são só recursos pedagógicos para a evolução do espírito. Nós precisamos da matéria. Por isso que ele criou a matéria primeiro. Matéria e suas leis. Entenderam? Que a maior criação de Deus não foi nós, não fomos nós. É a matéria e suas leis. Depois nós chegamos. Por quê? Nós precisávamos da matéria. Então era necessário que ela existisse. Teríamos que ser revestido por uma matéria. O Espírito, a essência, a centelha, a imagem e semelhança de Deus, precisava se manifestar. Sim ou não? Como? Através da matéria. Necessariamente essa matéria teria que ter vindo primeiro. Então primeiro Deus criou a matéria e suas leis. Então a maior criação de Deus não somos nós. É a matéria e suas leis. Tudo e todos são uma consequência dessa criação. Entendeu? Bem decepcionante isso, né? A gente achava que nós nos achávamos melhores, né? Não. O que Deus criou primeiro foi a matéria e tudo e todos são consequência dessa matéria, que é o pensamento estrutural de Deus, que é o primeiro pensamento. É a matéria básica, a matéria básica. A matéria que nós conhecemos não é a matéria básica, tá? É uma transformação da transformação de muitas e muitas e muitas e muitas transformações da matéria. Tudo que a gente enxerga como matéria são transformações da matéria elementar. Então Deus, a maior obra de Deus são as suas leis materiais. A matéria precisa de leis. Leis que nós conhecemos, física, química, biologia, e leis espirituais. Então o universo ele é matemático. O universo é matemática. A evolução das formas segue uma sequência matemática. Já ouviram falar de Fibonacci? Sequência de Fibonacci, que explica muita evolução das formas. De onde surgiu a sequência de Fibonacci? Quem que será que criou isso? Porque o universo ele é matemático. A evolução das formas segue um padrão matemático. Entendeu? É um conjunto de leis feitas para nós. E Deus criou tudo isso para nós, para que a gente pudesse evoluir dentro disso aí. Então nós vamos nos materializando, depois nós vamos nos desmaterializando. É o nosso processo agora. Nosso momento é um processo chamado de espiritualização ou desmaterialização. Esse é o nosso processo. Chegamos ao ápice da evolução material, animal, agora nós começamos a evolução espiritual. Então a matéria vai ficando menos densa. E nós vamos evoluindo em cima disso. Tudo bem? Oi? Oi? Tipo, as leis de Deus e a matéria, dá para imaginar que são coisas diferentes ou dá para imaginar que Não, são diferentes? é uma coisa só que se divide depois. Porque a matéria vai pegando estágios diferentes. Então, sólida, líquida, gasosa, a fase intermediária, radiante, ultra radiante, e vai subindo. Mas é a mesma matéria. Então, ela usou a matéria
A matéria, ok? E essa matéria vai nos revestir para que a gente possa evoluir. Então toda a matéria disseminada no universo só tem um objetivo: servir de morada para o Espírito. Nós, que tivemos um início e não teremos um fim. Nós evoluímos. A matéria não evolui. Ela é modificada, ela é transformada para atender uma necessidade, mas ela pode voltar ao seu estado de origem. Por exemplo, o nosso corpo físico, depois que nós desencarnamos, volta para onde? Para a natureza, de onde ele veio. Para quê? Para compor outras vidas. A matéria volta para... Entenderam a matéria? Que estava no seu corpo físico, que volta para a natureza e vai reconstituir outras formas de vida. Que pode ser do reino vegetal, do reino animal, do reino nominal, não importa. Dá para colocar na consciência, dá para colocar aquela lei do Lavoisier antiga? Nada se perde, nada se compra. Sim, lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, mas que tudo se transforma. Exatamente isso. Tudo bem? A consciência... Não, a consciência é o espírito. A consciência é o espírito, é a mente. Tudo bem? Então vamos falar do primeiro nível, né, da autopacificação. E a prece de São Francisco começa assim: Senhor, está falando de Deus ou de Jesus? A gente já enrosca na primeira palavra da prece. Veja, até chegar na última palavra você ficou um mês nela. Porque começa a enroscar já na primeira palavra, né? Senhor, estou falando de Deus ou de Jesus? Olha, de Deus. Vocês nunca tinham parado para pensar assim, né? Já foram lendo e foi até o fim da prece. Senhor, fazei-me de mim um instrumento, aí dói, da vossa paz. Não é da minha paz. Deu para você entender ou não? Porque muitas vezes o que nós pensamos em paz está estruturado em orgulho, em arrogância, em prepotência, em vaidade. Quando Jesus disse que eu não fui trazer a paz, mas a espada, eu tenho que dizer, que paz era aquela que a espada ia cortar? Uma paz orgulhosa, arrogante, prepotente, vaidosa, onde se tivesse tudo dentro dos conformes, eu estava em paz. Veja, que paz é essa? Então Jesus veio com a espada, é dessa paz orgulhosa, nada contra a paz, mas contra essa paz orgulhosa. Quando eu falo, eu estou em paz quando está tudo bem comigo. Veja, não é bem assim. Ok? Qual é a noção que nós temos de justiça? A nossa. A nossa. Ok? Com nossos 5% de visão. Com nossos 5% de visão, achamos que somos justos. Com nossos 5% de visão. E os outros 95%, eu faço o que com eles? Entenderam? Então, veja, Senhor, fazendo um instrumento de vossa, por isso que eu grifei aqui, a paz de Deus. Não é a minha paz, a sua, fazendo um instrumento da vossa paz, que eu leve paz, ok? Mas é a sua paz, não é o meu conceito de paz. Porque o meu conceito de paz é de um espírito de um planeta de provas e expiações. É um conceito relativo, extremamente relativo. Veja. Aí continua. Olhando a prece, tem lá o ódio, a ofensa, a discórdia, a dúvida, o erro, o desespero, a tristeza, as trevas na nossa intimidade. Lembra dessa frase? Bem na primeira parte. Olha, que eu leve, que eu tenha ódio e ofensa. Na psicologia transpessoal, aonde estão esses movimentos? Lembra do ser essencial? No desamor e no pseudo-amor? Lembra das 3 esferas da semana passada? Está na segunda esfera. Então veja, na segunda esfera ali, que é o ego, lembram disso? Nós temos o que lá? O ódio, a ofensa, a discórdia, a dúvida, o erro, o desespero, a tristeza e as trevas. Está na onde? No desamor. Temos isso dentro de nós? Sim ou não? Temos. Mas são movimentos egóicos. Movimento do ego, que às vezes nós disfarçamos e jogamos eles para onde? Para a terceira esfera. Lembra da terceira esfera? Pseudo-amor. O que é o pseudo-amor? É o desamor embrulhado para presente. Lembra disso ou não? Então eu disfarço todos esses sentimentos e jogo na terceira esfera.
A terceira esfera é uma zona de conforto, onde eu me acomodo, onde eu vou pegar esse sentimento que todos nós temos. E por que será que nós temos esse sentimento? Porque é um momento evolutivo, é um processo, num planeta de provas e expiações. Então, o egoísmo é ruim? Não. Como fala Joana de Ângeles, faz parte de um primarismo animal, de um instinto de conservação e de sobrevivência. Porém, com a intelectualidade, nós transformamos esse egoísmo em outras situações. E aí trazemos para dentro de nós tudo isso, essa inaceitação. E aí, olhando essa frase, que é a segunda oração, segundo código de felicidade, o primeiro é o Sermão da Montanha, o segundo código de felicidade para o mundo cristão é a oração de São Francisco de Assis, vai nos mostrar o quê? Que tudo isso está dentro de mim, numa camada do ego, e que a minha essência, o amor, que é a primeira esfera, tem que olhar para cada uma desse desamor e abraçar, e acolher, e entender. Perceberam? Nós interpretávamos essa oração da seguinte forma: onde houver ódio, que eu leve o amor. Como se eu fosse levar isso para algum lugar. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Como se houvesse trevas em algum lugar e eu fosse levar a luz em algum lugar. Não, essa oração é para dentro. É uma introspecção. Porque todos esses sentimentos estão dentro de nós. Estão girando em torno da esfera principal. A esfera principal é o eu, é o amor. Estão girando aqui, ó, e vitalizando, e vitalizando. E quando vai vitalizando, nós vamos alimentando. O que vai acontecendo com a primeira esfera? Quando eu pego a segunda esfera daquele sentimento e vou alimentando, e vou vitalizando, ela contrai. Ela contrai, ela contrai, ela contrai. A partir do momento que eu decido, é uma decisão, ok? Fazer o caminho inverso, eu vou ocupar o espaço. Aí eu vou olhar para o ódio. O que você quer me dizer? O que é esse sentimento de ódio, que é uma derivação da raiva, ok? O que você quer me dizer? Por que eu tenho ódio do meu coração? Por que eu carrego esse sentimento? Qual é a lição aí que eu ainda não aprendi? O ódio muitas vezes tem uma estrutura chamada orgulho. O que é a ofensa? Por que eu me sinto tão ofendível? O que é a mágoa? A raiva congelada. O que é o melindre? A raiva automática. Entenderam ou não? Então veja, quando eu começo a olhar a ofensa, por que será que eu me ofendo com tanta facilidade? O que acontece dentro da minha estrutura íntima que qualquer palavra, qualquer ação, eu me sinta altamente ofendido? Que eu estou fragilizado. Eu estou simplesmente fragilizado, ok? A discórdia, a dúvida, o erro, o desespero, a tristeza, tudo isso existe para ser acolhido, para ser abraçado. E quem que vai fazer isso? O eu maior. Veja, isso aqui é o ego dizendo ódio, mágoa, ressentimento. O eu maior, o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria, a luz, são movimentos do ser essencial. Entenderam ou não? Pode falar. Não aceita. Oi? Quando a gente não aceita esses sentimentos, eu jogo pro pseudo-amor. Sim, sim. Você não aceita. Quando você não aceita, você transfere ele para a terceira esfera, que é o pseudo-amor. E o amor fica menor ainda. Fica comprimido. Mais reduzido ainda. Comprimido, ok? Ele vai se sentindo mais fragilizado. Bate o vazio existencial, ok? A vida perde o colorido, perde o sentido da vida. Uma pergunta: qual é o sentido da vida? Ser feliz. Ótimo, adorei a resposta. Exatamente, mas o que é felicidade? Olha, interessante. As pessoas brigam tanto para não serem felizes. Exato. Né? Então veja, felicidade. Tem uma fórmula da felicidade, né? Eu passei para vocês já. Felicidade é igual? Já aprenderam, realidade menos expectativa. E o que é a realidade? É você se aceitar como você é. Sempre evoluindo, claro, evidente. Sempre aprimorando, mas você tem que aceitar como você é. Se você aceitar como você é, primeiro que você é um filho de Deus, não é servo de Deus.
ok? É um filho de Deus, com todas as características, com todas as potencialidades, em um momento, num estágio evolutivo. Então, quando eu vejo, eu não aceito isso, eu jogo para a terceira esfera. Aí eu vou transformar o quê? A tristeza em euforia. Entenderam ou não? Na primeira esfera eu tenho alegria, na segunda esfera eu tenho tristeza, na terceira esfera é o mesmo sentimento, tá? Eu tenho euforia. O que a euforia está fazendo? Disfarçando a tristeza. Quando a pessoa passa por terceira esfera, uma parte dela tem consciência do que ela está fazendo, só que também tem uma outra parte que é meio que, dá para falar que ela é meio que condescendente consigo mesma. Sim. Eu faço isso, mas é porque, olha, eu estou fazendo isso de amor, mas olha, eu vou lá e, sabe? Sim. São os desculpismos. Isso, tá. São os desculpismos, que também são movimentos egóicos. Certo. Movimentos do ego, ok? Então veja, a terceira esfera, como eu tinha dito na semana passada, dificilmente você vai tratar alguém na terceira esfera, porque ela se sente confortável, porque ela se sente bem na terceira esfera. Existe uma falsa sensação de superioridade, como se fosse uma pessoa acima da média, sobre todos os aspectos, ao ponto de julgar, condenar outras atitudes, é a terceira esfera. Mas ela está sobrecarregada de exageros. Todo exagero está na terceira esfera. Um exemplo mais prático. Vocês já exageraram alguma coisa? Em algum momento da vida de vocês, vocês exageraram algumas situações? Às vezes o excesso de trabalho é um exagero. O excesso de estudo é um exagero. O excesso de divertimento é um exagero. O que é? Está fugindo de quê? Se vocês pararem para analisar, todo exagero esconde uma falta. Todo exagero esconde o excesso esconde uma falta. Você está fugindo de alguma coisa. Você está se escondendo de alguma coisa, disfarçando aquilo com outras situações. Então, quando nós estamos exagerando alguma coisa, sem necessidade, sem a real necessidade daquilo, porque às vezes você passa um período trabalhando muito por causa de uma necessidade, aí é um fato pontual. Mas se você sempre está fazendo, sempre, é porque você está fugindo de alguma coisa. De você. Está fugindo de quê? De quem? De você mesmo. De olhar para a segunda esfera. Aí eu jogo na terceira. Por exemplo, o puritanismo está na terceira esfera. O fanatismo está na terceira esfera, que é sempre um exagero. Então, toda vez que a gente estiver exagerando alguma coisa, sem uma real necessidade, a pergunta vem, eu estou fugindo de quê? De quem? Estou tentando disfarçar o quê? Aí vem o desamor. Então, eu estou disfarçando essa tristeza. Quando eu olho para a tristeza e falo, por que você está aí fazendo o quê? Ela vai me explicar por que ela está ali. E quando eu paro para ouvi-la, não escutá-la, mas para ouvi-la, ela me traz uma lição. Um degrau para a minha ascensão espiritual. Todo esse sentimento chamado desamor são degraus para a nossa ascensão espiritual. Entenderam? Existem lições importantíssimas atrás da ofensa, da discórdia, da dúvida. Existem lições essenciais do medo que estão nos querendo ensinar alguma coisa para o nosso crescimento. Exatamente para o nosso crescimento. Aí eu passo a olhar aquele fato, aquela situação com os outros olhos. Quem que faz isso? O amor. Aí a primeira esfera ocupando o espaço. E vai ocupando e vai abraçando. E à medida que eu vou ocupando, eu vou abraçando, eu vou acolhendo, o que acontece com a terceira esfera? Ela vai desvitalizando. Entenderam? Por quê? Você não tem mais o porquê disfarçar. Você não tem mais porquê exagerar. A terceira esfera, vocês não imaginam o consumo de vitalidade para a terceira esfera. É porque é uma máscara. É uma máscara. Você tem que se manter naquele padrão todo dia. É como se fosse você carregasse uma armadura todo dia. Você precisa vitalizar aquilo, você precisa se esforçar para aquilo. Então a terceira esfera, apesar de ser confortável,
ela é extremamente pesada, ela consome muita energia, muita energia. É como se você tivesse que carregar uma armadura o tempo todo. Eu sempre tenho que ser forte, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sempre tenho que estar muito bem. Como assim? Não dá para ser assim todo o tempo. Tem momentos que você precisa de colo, tem momentos que você fraqueja. É natural isso. Então, quando a gente toma essa consciência e olha para cada uma desses sentimentos que estão na segunda esfera, olha, quem está olhando é o amor. Quem está olhando é o amor. E um sentimento do amor chamado humildade. Porque isso aqui, ó, na verdade, são derivações do orgulho. Derivações do orgulho. Como Allan Kardec disse. Orgulho e egoísmo. O filho predileto do egoísmo é o orgulho. E o orgulho com todas as suas ramificações. A culpa é um subproduto do orgulho. A culpa que nós sentimos é um subproduto do orgulho. Veja, então todos esses sentimentos aqui têm a sua estrutura, o seu alicerce chamado orgulho. Então quando você, a humildade olha para o orgulho cansado, esgotado, cansado de sofrer. Chega um momento que a gente cansa de sofrer? Sim ou não? Vocês já cansaram de algum assunto? De chegar um momento e falar, não quero nem mais falar sobre esse assunto? Chega um momento que você fala, chega, eu não aguento mais aquele assunto. Então, quando que um sofrimento acaba? Quando você decide. Chega, não quero mais. Quando você decide. Veja, para tudo existem 3 tempos. Para tudo existem 3 tempos. O primeiro tempo é um tempo que todos nós conhecemos, chamado tempo cronológico. Ele é medido em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Isso é um tempo cronológico. Então nós estamos atrelados a esse tempo, chamado tempo cronológico. É uma das nossas referências. Então o primeiro tempo chama tempo cronológico. Uma sucessão de acontecimentos. O segundo tempo, chamado tempo espiritual, não é cronológico. Então qual a diferença do primeiro tempo para o segundo tempo, que é o tempo espiritual? É quando você decide que isso tem que terminar, que a partir de agora farei diferente, não quero mais sobre aquele assunto. Isso é tempo espiritual, isso não tem a ver com o tempo cronológico, é um processo de maturidade. É porque a gente cansa, porque evoluir é um processo, para quem não sabe, de desidratação. Nós perdemos líquido, ou trabalhando ou chorando. Acho que a gente vai perder líquido, a gente vai perder. Então, evoluir é desidratar, é perder líquido, ou chorando ou suando, transpirando, trabalhando. Entenderam? Então, o segundo tempo é chamado tempo espiritual. É quando nós decidimos. E quando que nós decidimos? Quando nós cansamos. Já repararam? Num planeta de provas e expiações, a maioria das decisões vem depois de um esgotamento psicológico. Um cansaço. Aí chega uma hora que você decide, olha, esse assunto não dá mais. Eu preciso virar a página. E é interessante, depois que a gente vira a página, a primeira pergunta que vem é, por que eu fiquei tanto tempo carregando aquele peso desnecessário? Vocês já carregaram pesos desnecessários ou não? Por quanto tempo? Muito tempo. Ainda carregamos, ainda temos os nossos. Ok? Então veja, é isso daqui, olhando para cá, ele vai abraçar e vai acolher. Então a prece de São Francisco é uma prece introspectiva. Ela não é para fora, ela é para dentro. Você olha aí, você vai escorregar, você vai justificar, você vai terceirizar, você vai se culpar. Então essa primeira fase é a fase mais difícil, é a mais complicada. Porque o aprendiz aqui, vamos chamar assim, né? O aprendiz aqui tem que olhar para dentro de si. Mas isso aconteceu com os espíritos superiores? Todos. O caminho foi o mesmo. Vocês podem ter certeza que o caminho de todos os espíritos superiores, os Cristos, passaram por aqui. Pode ser que de uma forma diferente, por uma oração diferente no momento deles, mas estava exato escrito isso aqui, ó, sobre sentimentos e movimentos egóicos. Todos passaram por, e foram reciclando, ressignificando
e foram retrabalhando, e foram evoluindo. Veja, vai necessitar de muito esforço e dedicação, porque a gente vai cair várias vezes nessa primeira fase, muitas vezes. Mas é a paz aqui, ó, vossa paz. É a paz de Deus. Essa é a paz de Deus dentro de nós. Se nós somos a imagem e semelhança, é porque nós temos essa paz. E essa paz vem exatamente do ser essencial. A imagem e semelhança de Deus. É uma conversa entre personalidade e individualidade. A personalidade está aqui, ó. A personalidade está aqui. Quem se ofende, quem se magoa, quem se entristece, quem desespera, é a personalidade. Pode ser essa personalidade ou as outras. As subpersonalidades. São elas que se ofendem. E aqui há individualidade. Então é uma conversa entre a individualidade e a personalidade. Tem uma questão do Livro dos Espíritos muito interessante. É lógico, foi escrito no século XIX, está perfeito como está, mas à medida que a gente vai estudando um pouquinho mais, a gente vai olhando a mesma questão de uma forma um pouco mais profunda. E é uma questão que todos vocês já fizeram. Será que Deus ouve as nossas preces? Mas se Ele sabe de tudo, para que a necessidade de eu fazer a prece? Já fizeram essa pergunta? Não. Se Ele é absoluto e eu relativo, será que Ele necessita realmente que eu entre em prece? A pergunta ainda, né? As preces são agradáveis a Deus? É uma pergunta. No século XIX a estrutura está certinha. Mas com o século XXI, com a ajuda da psicologia, será que a gente não pode pegar essa questão e se aprofundar um pouco mais? Não mudar a estrutura da questão, não é essa, mas enxergar nas entrelinhas. Vamos lá então, como enxergar isso nas entrelinhas? A personalidade, nós temos nome, sobrenome, temos uma estrutura. A personalidade, ela é tridimensional, ok? Ela vive num planeta tridimensional. Tudo tem 3 dimensões, quase. Será que existe uma realidade bidimensional em um planeta tridimensional? Sim ou não? É uma pergunta. Estamos num planeta, em um mundo tridimensional. Vocês concordam com isso ou não? Tudo tem, né? Comprimento, largura e altura. Será que existe uma realidade de 2 dimensões num planeta de 3 dimensões? Pergunta boa, né? Aliás, ele tem 2, né? Antes era uma só, agora eu descobri que existe 2. A sombra. A sombra é uma realidade bidimensional no mundo tridimensional. A holografia também é uma realidade bidimensional. Interessante saber dessas coisas. Porque ele começa a falar em 4ª dimensão, eu tenho que entender tudo isso. Ok? A 4ª dimensão é o tempo. Então, a personalidade tridimensional, ela só sabe se comunicar por palavras. Sim ou não? Como que nós nos comunicamos? Às vezes palavras articuladas, outras vezes não. Mas nós formamos palavras, sim ou não? Palavras e frases. A personalidade, necessariamente, por estar vivendo num mundo tridimensional, ela se comunica através de palavras, articuladas ou não, mas são palavras. Às vezes um pensamento é uma palavra, você estrutura uma palavra. Você tem um sentimento e você formula uma palavra. Não é assim que funciona? Tá, que bom que vocês entenderam isso. Então a personalidade só sabe se comunicar através de palavras. Ela fala das suas emoções através de palavras, não é assim? Nós traduzimos as nossas emoções através de palavras. Então essa personalidade egóica, a personalidade é egóica? É e muito. Ok? É egoísta, é orgulhosa. Então ela só sabe se comunicar através de palavras. Até aí sem problema nenhum. A individualidade não precisa de palavras. Ela sente a vibração de cada palavra. O sentimento. Então quando eu entro em prece, quando eu entro em oração, é a minha personalidade conversando com a minha
individualidade, que é a imagem e semelhança de Deus, que não precisa de palavras, mas que sente a vibração de cada palavra. Entenderam? Aí quando eu monto essa conexão, eu entro em contato com Deus, com a espiritualidade, com o universo. É assim que funciona. Então é uma conversa da personalidade com a individualidade. A individualidade sente a vibração, tudo é energia no universo. Quando se conecta com o amor, porque é amor, a individualidade é amor, ela se conecta com o todo. Aí eu entro em comunhão com toda a criação, com Deus, com a espiritualidade, com tudo que existe no universo. Entenderam? Mas tem que ter uma chave para abrir isso aí. A chave chama-se humildade. Sem humildade eu não vou em lugar nenhum. Por isso que no Sermão da Montanha, os 8 degraus do Sermão da Montanha que nós estudamos, o primeiro degrau é o mais importante de todos. Eu não vou em lugar nenhum sem o primeiro degrau. Humildade. É a humildade que abre todo o universo. Então, na prece, essa minha personalidade necessitada, carente, fragilizada, grata, às vezes, ela vai usar de uma terminologia própria dela para expressar o que ela está sentindo. Quando ela consegue isso, sentir o que ela está sentindo. Qual é o significado de cada palavra. Aí a individualidade absorve e entra em contato com o todo. Então não é uma questão de agradar a Deus, é entrar em comunhão com o todo. Entenderam ou não? Aí eu percebo que eu faço parte de um todo. De um todo. E nesse caso todos somos irmãos. Todos os seres da criação. Entenderam ou não? Dos seres mais ínfimos aos seres mais evoluídos. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, evoluindo na mesma direção. Aí fica clara aquela frase de Emmanuel que fala o seguinte: e Deus ama um anjo e um verme com a mesma intensidade. Entenderam? Deus ama um anjo e um verme com a mesma, porque os dois são filhos dele, em momentos evolutivos diferentes, claro. E vai dar a cada um de acordo com a sua necessidade. Mas ama os dois com a mesma intensidade, porque é um todo. Entenderam? Então veja, essa fase, ó, Senhor, que é o Deus no caso, para que eu possa entender esses movimentos egóicos dentro de mim, entender, compreender, aceitar, acolher de forma amorosa, e aí sim, eu vou colocando tudo isso, ó. O ego fala onde eu tiver trevas, que eu leve o amor é a essência. Então eu tenho personalidade e individualidade conversando em cada frase da oração. Na semana que vem eu vou pôr na lousa a oração inteira. A oração inteira. Então a primeira parte dessa oração é o movimento egóico, é o ego falando. Na segunda é o amor falando. Entenderam? Personalidade e individualidade na mesma oração? Veja, a paz de Deus jamais é alterada. Jamais é alterada. E Deus é sempre o último a falar. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas Deus é sempre o último a falar. Então presta atenção quando Ele não diz nada. Ele é sempre o último a falar, então preste atenção quando Ele não diz nada. Ok? Então veja, a nossa vida de relação reflete a nossa relação com Deus. Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Qual é o meu relacionamento com as pessoas no meu dia a dia? Isso reflete diretamente a minha relação com Deus. Como que eu me relaciono com Deus? Na essência, eu me relaciono com as pessoas. É um reflexo. A minha vida de relação reflete a minha relação com Deus. Como que eu relaciono com Deus? Vocês já tiveram alguma DR com Deus ou não? Já tiveram algumas brigas com Deus ou não? Nenhuma, quase. Hoje, né? Hoje ainda não, o dia não acabou, ok? E por quê? Porque nós somos seres em conflitos. Nós somos seres em conflitos. Ok? Por mais que nós temos toda essa essência, no nosso momento é um momento de conflito. Mas esse conflito é para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento espiritual. É aquela história do pecado e da salvação. Pecado é um desvio temporário de rota. Só isso. Desvio temporário de rota. Só isso. Nada além disso.
E a nossa consciência, mais cedo ou mais tarde, nos coloca onde nós nos perdemos para que ele continue a jornada. Quanto dificulta esse tipo óleo, e tudo isso no momento do desencarne? Na passagem que você faz, enquanto isso é problemático. Você leva. Exatamente. Você leva. Enquanto isso deve ser difícil. Muito mais. Muito mais. Então, isso não tem a ver com o corpo físico, ok? O corpo físico reflete tudo isso. Tanto que a doutrina espírita já nos ensinou. O problema não é a doença no doente, é o doente da doença. Entenderam ou não? O problema não é a doença no doente, é o doente da doença. Aí vem a pergunta: será que todo doente quer se curar? Uma pergunta. Alguns sim, claro, evidente. Mas será que todos querem? Ou será que se acostumaram com a doença, com a dor, com a lamentação? Tanto que Jesus, antes de curar um cego, perguntou para ele: o que quer que eu faça? Parecia óbvio a pergunta, né? Se ele era cego de nascença, nem caberia a pergunta. Mas por que Jesus olha para ele e fala: o que queres que eu faça? Essa pergunta tem uma profundidade muito maior do que vocês possam imaginar. Resumindo, ele era cego de nascença, ele já era um homem adulto, ok? E a sociedade, a comunidade, o vilarejo onde ele morava, sabendo dessa situação, que ele não tinha família e era cego desde criança, e já era um homem, todos ajudavam de alguma forma. Vocês concordam ou não? Todos. A comunidade acolhia e dava para ele as suas necessidades, porque ele era cego. E a partir do momento que ele começasse a enxergar, o que ia acontecer? Entenderam o tamanho do problema do dia seguinte ou não? Dá para vocês imaginarem qual era o problema do dia seguinte? Será que a sociedade no dia seguinte ia fazer as mesmas coisas? Do mesmo jeito? Ninguém sabe se Jesus curou esse cego, mas a pergunta ficou no ar. O que queres que eu faça? A pergunta é: e amanhã? Não é hoje. E amanhã? O que será de você amanhã? Enxergando. Será que a vida vai te acolher? As pessoas vão? Talvez não. Talvez não. Ok? Então veja. Como é que está a nossa relação com Deus? Reflete a nossa relação com o todo. Principalmente conosco mesmo. Principalmente conosco mesmo. No primeiro nível, devemos tomar a decisão. O primeiro nível é baseado em decisão, para iniciarmos a nossa jornada de aprendizado e autoaperfeiçoamento. Então, tudo isso aqui é baseado em uma decisão. E nós só crescemos quando tomamos decisões. Em que momento que nós crescemos, que nós evoluímos? Quando tomamos decisões. Não é uma questão de certo ou errada, é uma questão de ato-consequência. Eu escolho tomar uma decisão, eu escolho tomar uma decisão, ok? Essa decisão vai gerar o quê? Um determinismo, um infinito de possibilidades. Toda decisão gera uma reação, ok? A soma dos dois dá o que eu posso chamar de destino, que eu posso mudar a cada minuto. Entenderam? Mas eu preciso tomar. Então isso aqui é tomar uma decisão. Por isso que é a fase mais difícil, mais complicada. Porque eu tenho que tomar uma decisão. E tomar uma decisão não é fácil. Não é fácil. Nós temos ainda, pleno século XXI, algo que eu chamo de mentalidade de rebanho. Mentalidade de rebanho. Nós não pensamos por si só. Vamos na maioria. Vamos na maioria, ok? E o espírito ele começa a crescer quando ele começa a pensar por si só. Então é uma decisão. Isso, como se trabalha o amor em cima disso? Primeiro, o amor pelo próximo é chamado de amor objetivo. O amor pelo próximo é o amor objetivo. Porque eu estou vendo, estou sentindo. Tem um amor objetivo, palpável, vamos dizer assim, ok? Então o amor pelo próximo é o amor objetivo. Tem um objeto, tem alguém. Esse amor objetivo. O amor por si mesmo.
é um amor subjetivo. Entenderam ou não? A diferença? Entenderam a diferença? O amor objetivo é alguém, é o próximo. Você tem um objeto ali, né? Objeto no sentido, ok? Então é um amor objetivo, você tem algo. O amor a si próprio é o amor subjetivo. Só que o amor pelo próximo é um reflexo do amor subjetivo. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Jesus nos ensinou uma frase lá atrás. E essa frase está dentro de nós, claro. Mas Jesus, quando falava, ele tinha um jeito todo didático para falar. Porque era interessante que aquilo ficasse por milênios, e milênios, e milênios, e milênios. Só que ele colocava as coisas de tal forma que a gente pudesse entender. E naquela época ele disse o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ok? Todo mundo, nós aprendemos. Não compreendemos, mas nós aprendemos. Tanto que nós matamos em nome de Deus. Tanto que nós distorcemos essa frase. Amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a si mesmo. Com a evolução da ciência e principalmente da psicologia, hoje se sabe que essa frase, para nós, para o nosso momento, século XXI, tem que ser invertida. Senão ela não faz sentido. Naquela época fazia muito sentido. Hoje, se eu não inverter o sentido dessa frase, então se ele fosse falar hoje, o sentido seria outro, por causa da nossa estrutura psicológica de hoje. Então hoje, as ciências psíquicas falam o seguinte: ame a si mesmo, em primeiro lugar. Não é egoísmo isso, é auto-amor. Você trabalhando o auto-amor, você consegue amar o próximo. Entenderam? Amando o próximo, você chega a Deus. Mas hoje eu consigo entender dessa forma. Há 2000 anos atrás era impossível. Então eu preciso entender que hoje o auto-amor é a essência da própria vida. Quando eu me amo, é mais fácil amar o próximo. Amando o próximo, eu chego a Deus. Então Deus é sempre uma consequência. E entre eu e Deus sempre haverá o próximo. Mas essa frase também é uma maneira de você manipular, né? Na época, sem dúvida. Nós manipulamos, né? Porque é muito fácil você dizer que ama Deus, mas como é que você ama Deus que não conhece? Sim. E o próximo que você conhece, você odeia. E Deus não está nem um pouco preocupado com o outro amor. Nosso amor para ele não vale nada. Sim. Ok? Em relação aqui do plano de Deus. Exato. Por isso que hoje tem que inverter. Ok? Então, se o amor a si mesmo é subjetivo, que é o principal, o amor pelo próximo é objetivo, como chamaria o amor a Deus? O amor a si mesmo, subjetivo. O amor ao próximo, objetivo. O amor a Deus seria imponderável. O amor imponderável. Isso não dá para ponderar, não dá para medir. Deu para você entender ou não? Porque é a nossa própria essência. É a nossa própria essência. Então é desenvolver o que? A primeira esfera. Como chama a primeira esfera? O amor. Como é que vamos trabalhar a primeira esfera na prece de São Francisco? No primeiro nível da consciência. Então hoje nós estamos falando somente do primeiro nível da consciência, da primeira parte da oração, onde existem todos esses conflitos dentro de nós, na camada do desamor, às vezes disfarçada no pseudo-amor, mas que nesse momento o eu maior, o ser essencial, olha. Por que ela olha? Porque o desamor está permitindo, porque cansou. Nós estamos cansados. Vocês concordam que nós estamos cansados disso dentro de nós? Todos nós estamos esgotados. Faz milênios que nós carregamos isso. Milênios que nós carregamos. As existências se sucedem e nós vamos repetindo padrões. Vamos somando mágoas, ressentimentos e ódios e inconformações. Nós chegamos num momento da nossa evolução que nós cansamos. Nós esgotamos. Não temos mais força, não temos mais vitalidade para manter essas cargas tóxicas dentro de nós, altamente corrosivas. E aí, cansados de sofrer, literalmente falando, cansados, literalmente, porque se tivéssemos mais força lutaríamos um pouco mais, cansados, nós estamos permitindo que a nossa essência nos abrace. Só que é um conflito, porque nós nunca fizemos isso. Então, na prece de São Francisco, a primeira parte, quando começa Senhor, depois vai falando desse sentimento, é uma conversa entre individualidade e personalidade.
entre ego e o amor. Ok? Entre movimentos egóicos e ser essencial. Essa é a primeira parte. Então é uma prece introspectiva. Não vou levar isso para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Isso está dentro de mim e a partir desse momento eu começo a ressignificar. Com calma, sem pressa. Sem pressa. Porque o problema está aqui e a solução também está aqui. Então quando eu começo a entender que esse primeiro nível eu tenho que tomar decisões, e essas decisões não são fáceis, mas essas decisões estão atreladas à felicidade. À medida que eu vou tomando decisões, eu vou ganhando confiança, e à medida que eu vou ganhando confiança, eu vou me sentindo mais forte. É interessante quando fala em confiança, né? Uma vez eu já dei esse exemplo para vocês. A confiança é como se fosse um banquinho de 3 pés. Um banquinho de 3 pés. O primeiro pé tem que estar na mesma medida, sempre, porque senão o banquinho desequilibra. O primeiro pé chama confiança em si mesmo. Segundo pé, confiança em algumas pessoas, preciso. E terceiro pé, confiança na espiritualidade. Os 3 pés têm que estar do mesmo tamanho, estão interligados. Se eu aumentar a confiança na espiritualidade, eu tenho que diminuir de algum lugar. Aí vira fanatismo. Se eu aumentar a confiança em mim, vira arrogância. Eu tenho sempre que tirar de algum dos pés para colocar no outro. Qual é o segredo? Manter os 3 pés do mesmo tamanho. Achar o equilíbrio. Então, um banquinho de 3 pés só está equilibrado porque os 3 pés estão exatamente do mesmo tamanho e na mesma distância um do outro. Eles estão equidistantes um do outro. E eles estão, às vezes, intercalados. Tem um reforço entre eles, mas um fica mais perto do que o outro. Não, os 3 estão na mesma distância em relação ao outro e os 3 têm o mesmo tamanho. Então, qual é o equilíbrio? Você entender. Confiança na espiritualidade, em Deus. Confiança em algumas pessoas, poucas. E confiança em si mesmo. É um banquinho que a gente tem que estar sempre equilibrando. Toda vez que eu exagero, é que eu tirei alguma coisa de algum lugar. Eu tenho que repor. E eu vou equilibrando isso. Então, o segredo da vida é se manter equilibrado. Na base da confiança. Se eu confiar muito nas pessoas, chama-se ingenuidade. Serei enganado em algum momento. Então eu pensei, você está todo dia, mantendo o equilíbrio entre esses 3 pés. Como? Tomando decisões. O espírito só evolui quando ele decide, parece engraçado o que eu vou falar agora, decide tomar decisões. É uma decisão, tomar decisão já é uma decisão. Porque aí eu vou tomando as rédeas da minha própria vida. A gente fala, mas se eu errar? Primeiro, para o universo não existe erro. Para o universo não existe erro. Para o universo existe aprendizado. Ou eu estou aprimorando, ou eu estou em aprendizado. Para o universo só existe esse caminho. Ou eu estou aprimorando algo que eu já sei fazer, ou estou aprendendo algo que eu ainda não sei fazer. Entenderam? Então o universo não pensa de erro, pensa em aprendizado. Posso cair 1000 vezes, posso cair 2000 vezes na mesma situação, sem problema nenhum. A cada queda, um aprendizado. Aí eu vou fortalecendo, ok? Semana que vem nós vamos falar sobre o segundo nível, na outra semana, não semana que vem, dia 19, no dia 26, a gente vai falar sobre o segundo nível e o terceiro nível. Então vocês têm 2 semanas para praticar o primeiro nível. Nossa, ok? Vou fazer a prece de encerramento. E nesse momento, agradecemos pelo passe espiritual que recebemos, pelo abraço acolhedor, pelo amparo, pelas vibrações, pelas bênçãos que desceram do alto, pela oportunidade de estarmos aqui. Pela alegria de estarmos entre irmãos, entre amigos, todos caminhando, todos enxergando um mundo com os olhos do amor. Todos como irmãos, filhos de um mesmo Deus, caminhando na mesma direção, por caminhos diferentes, mas todos são caminhos e todos os caminhos são válidos. E que Deus nos conceda sempre a oportunidade do estudo e do trabalho, e com o coração cheio de gratidão pela vida, pela oportunidade, pelas pessoas. Encerramos a reflexão da noite, agradecendo a Jesus, a São Francisco, agradecendo a Jesus,
a São Francisco, por essa prece que tanto nos acolhe, tanto nos ama e tanto nos dá o fortalecimento necessário para que a gente possa plantar. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.